Quando eles chegaram no julgamento, Alice viu que tinha sido formado um tribunal muito esquisito. Ela nunca tinha assistido a um julgamento antes, mas tinha aprendido sobre justiça na escola e sabia o nome de quase tudo que estava ali. Aquele é o juiz. Disse Alice baixinho. Sei disso porque ele está usando uma peruca branca. Na verdade, o juiz era o rei. E do lado dele havia o júri, que era formado por diversos tipos de animais. Esquilos, pássaros, porquinhos. Todos tinham pequenas lousas na mão e eles escreviam sem parar com um pedaço de giz. Por que eles estão escrevendo antes do julgamento começar? Perguntou Alice para o grifo. Eles estão escrevendo seus nomes. Eles têm medo de ficar atordoados durante o julgamento, a ponto de esquecer os próprios nomes. Explicou o grifo. Que maluquice! Pensou Alice. De repente o rei disse: Peço que o arauto leia a acusação. Para surpresa de Alice, o arauto era o coelho branco, que tocou uma trombeta 3 vezes. Desenrolou um papel bem comprido, quase da altura dele, e leu: Quem roubou as tortas da rainha feitas com tanto carinho? Foi o valete de copas, Comilão, que merece o castigo. Que o júri então dê o veredito. Ordenou o rei. Ainda não. Tem muitas testemunhas para serem ouvidas. Disse o coelho. Está bem. Que venha a primeira testemunha. Disse o rei. Era o chapeleiro, que entrou acompanhado da lebre maluca e da marmota, que ainda estava com sono. Ele subiu no banco das testemunhas com uma xícara de chá na mão direita e um pedaço de pão com manteiga na mão esquerda. Desculpe-me, majestade. Eu não havia terminado o chá quando fui chamado. Disse o chapeleiro. Pois devia ter terminado. Quando foi que começou? Perguntou então o rei. O chapeleiro olhou para a lebre e para a marmota que estavam sentadas na plateia e disse: Acho que 14 de março. 15. Disse a lebre. 16. Disse a marmota. Este depoimento está muito confuso. Disse o rei, levantando a voz. Ou o senhor diz o que sabe, ou teremos que mandar cortar a sua cabeça. O chapeleiro começou a tremer da cabeça até os pés e pediu: Por favor, majestade, não faça nada comigo. Eu sou um pobre coitado. Pobre coitado? Que eu saiba, o senhor é um vendedor de chapéus. Isso está cada vez mais estranho. Vamos, diga o que sabe. Ordenou então o rei. O chapeleiro ajoelhou no chão e implorou: Eu lhe peço, majestade, deixe-me terminar o meu chá. Não faça nada comigo. Disse o chapeleiro, mordendo um pedaço da xícara em vez de morder o pão, de tão nervoso que ele estava. Nessa hora, uma coisa muito esquisita aconteceu com Alice. Ela começou a crescer. Cresceu tanto que esmagou a marmota que estava sentada do seu lado. Vá para o outro lado. Reclamou a marmota, fazendo Alice se levantar e ir assistir ao julgamento de pé, lá na entrada da sala do tribunal. O rei
cheio de ficar ouvindo aquelas lamentações todas, disse para o chapeleiro: Suma daqui! Você não diz coisa com coisa! O chapeleiro saiu correndo, engolindo o pão com manteiga e puxando a lebre atrás dele. E cortem a cabeça dele lá fora! Disse então o rei. Mas o soldado não encontrou o chapeleiro do lado de fora e voltou para o tribunal sem cumprir a ordem. Chamem a próxima testemunha! Disse então o rei. Todo mundo no tribunal começou a espirrar, esfregando os olhos quando a porta se abriu. Alice logo concluiu que a testemunha devia ser alguém que mexe com pimenta. Dito e feito, a testemunha era a cozinheira da duquesa. Muito bem! Vamos dar início ao depoimento! Disse então o rei. Eu não vou falar nada. Disse a cozinheira com a cara muito séria. O rei olhou preocupado para o coelho, que lhe disse: O senhor precisa interrogá-la, majestade. Isso então deu coragem para o rei, que encarou o olhar desafiador da cozinheira e perguntou: De que foram feitas as tortas? De pimenta. Respondeu a cozinheira secamente. Foram feitas de açúcar. Disse então a marmota, toda com sono. O que essa marmota faz aqui? Tirem-na do tribunal! Arranquem seus bigodes! Prendam-na! Agarrem-na! Gritou a rainha, tendo um ataque de nervos. A confusão foi tão grande que quando conseguiram finalmente expulsar a marmota da sala, a cozinheira já tinha fugido. Todos estavam esperando o coelho branco anunciar a próxima testemunha. E foi uma surpresa geral quando ele disse, depois de ter tocado mais 3 vezes a trombeta: Chamo para depor a senhorita Alice. Meio atordoada pela emoção daquele momento, Alice nem se lembrou de como é que ela tinha crescido. Ela se levantou de repente e disse: Presente. Só que ela acabou tropeçando na banca do juiz. Derrubou todos os jurados em cima da plateia. Daí ela se lembrou que alguns dias antes ela tinha derrubado o seu próprio aquário. Alice então ficou com medo que, se ela não recolhesse todos os bichinhos bem depressa, eles poderiam morrer sem conseguir respirar. Por isso, do mesmo jeito que ela tinha feito com os peixinhos em casa, Alice recolheu todos muito rápido, colocando cada um no seu lugar. Eles estavam nervosos, mas os bichinhos acabaram recuperando as suas lousas e estavam aguardando as novas ordens do rei. O julgamento não pode continuar enquanto todos os jurados não estiverem no seu devido lugar. Disse então o rei muito bravo, olhando para Alice. Alice percebeu que o lagarto estava de cabeça para baixo, chacoalhando o rabo que nem um desesperado. Ela então foi lá e colocou ele sentado. O pobre do lagarto estava em pânico, mas se sentou, pegou a sua lousa e respeitou as ordens para começar de novo o julgamento. Alice ficou de pé bem no meio da sala, porque ela não cabia na cadeira das testemunhas, e começou então a ser interrogada. O que você sabe sobre essa questão do roubo das tortas? Perguntou então o rei. Nada. Disse Alice. Nadinha! Insistiu o rei.
Nada, nada, nada. acrescentou Alice. Anotem isso! Ordenou então o rei para os jurados. Muito confusos, alguns estavam anotando a palavra nadinha. Outros escreviam várias vezes a palavra nada. O rei também escreveu várias coisas na sua caderneta real. De repente, ele mandou todo mundo fazer silêncio e disse, olhando para Alice: Regra 42 do julgamento. Todos os presentes mais altos do que 1 quilômetro devem sair da sala do tribunal. Eu não sou mais alta do que 1 quilômetro. disse então Alice. É sim, você tem quase 2 quilômetros de altura. Falou a rainha. Eu não vou sair coisa nenhuma. Insistiu Alice. Essa regra acabou de ser inventada. Esta é a regra mais antiga do regulamento. Afirmou o rei. Nesse caso, ela deveria ser a regra número 1. Revidou Alice. O rei ficou pálido e voltou a rabiscar na sua caderneta real. Depois, ele olhou para o valete e para o júri, dizendo em seguida: Vamos logo! Tenha pena deste senhor! Eu nunca vi aplicar a pena antes de definir qual é a sentença. Os jurados ainda não disseram que o valete é o culpado. Disse Alice, arrancando um sorriso do réu. Já chega! Cortem a cabeça dela! Disse então a rainha para os soldados. Esta menina é uma insolente! A essa altura, Alice já tinha voltado para o seu tamanho normal, mas nem por isso ela ficou intimidada com as ameaças da rainha. Ela encheu o peito de ar e disse: Vocês são um monte de cartas de baralho. Quem é que vai ter medo de vocês? Então a rainha deu um sinal e todo o exército de cartas se jogou em cima de Alice, beliscando, mordendo e dando tapas nela. Ela gritou assustada, mas ela lutou contra as cartas. De repente, ela se viu deitada em uma grama verde, com a cabeça apoiada no colo da irmã dela. Algumas folhas secas tinham voado até o seu rosto, e a irmã estava retirando cada uma delas. Nossa, eu estou aqui! Disse Alice. É claro que você está, minha querida. Como você dormiu? Disse então a irmã de Alice. Eu tive um sonho incrível! Disse Alice, contando então todas as aventuras que ela tinha passado para a irmã. Alice e a sua irmã caminharam para dentro da casa delas, em silêncio. Alice estava se lembrando das deliciosas aventuras que ela tinha sonhado, e a sua irmã estava torcendo para que a pequena Alice conseguisse manter a inocência daquelas aventuras no seu coração quando ela se tornasse adulta. Ela sabia que o país das maravilhas era algo muito distante da realidade, mas ela desejava que as histórias fantásticas que aconteciam na mente da sua pequena irmã a ajudassem a ter sempre o coração puro e os pensamentos criativos, pois só pessoas muito especiais têm sonhos incríveis, como os sonhos de Alice.